nessa aula o capítulo 5, tá? Da apostila. E esse capítulo 5 ele vai trabalhar com as equações e as inequações. As equações a gente já viu no 7º ano, a gente já trabalhou lá, né, no finalzinho da apostila. A gente vai retomar elas, relembrar. E agora a gente vai entender o que são inequações, tá? Que vão aparecer para a gente nesse 8º ano. Nesse capítulo, então, são esses dois assuntos. A gente vai lembrar como é que se resolve, né? Ver a resolução, como é que se monta e resolve uma equação e uma inequação. E a gente vai entender qual é o conjunto solução de cada uma, tá? E aí eu vou explicar também o que é o conjunto solução. Bom, vamos lá. As equações, o que elas são, né? O que a gente já viu isso daí no 7º ano que vai precisar lembrar para fazer agora. Elas são expressões matemáticas, tá? A gente vai conseguir mostrar um raciocínio, um probleminha, uma situação através da matemática, com símbolos e com números. E o que ela quer? O que uma equação procura? Ela procura descobrir um valor oculto. Esse valor oculto a gente chama de incógnita. A gente vai ver isso em forma de letra. Então, se aparecer um X, um Y, alguma outra letra, um A, um B, essas letras que vão aparecer vão ser as incógnitas e elas significam para a gente um valor oculto, um número que está ali escondido e a gente ainda não conhece. A gente só vai descobrir que número que é esse quando resolver a equação, tá? Coloquei aqui também a estrutura, como que a gente enxerga uma equação. Sabe que aquilo que está sendo visto é uma equação. A equação ela é dividida em duas partes, tá? Tem o primeiro membro, uma parte da conta que vai aparecer antes do sinal de igual, e tem o segundo membro, que é a outra parte da conta que vai aparecer depois do sinal de igual. Então, esse sinal de igual, essa igualdade, ela é o elemento principal aqui para a gente entender que ali existe uma equação. Então, apareceu o sinal de igual, apareceu alguma coisa antes e apareceu alguma coisa depois, quer dizer que ali então é uma equação. Então, a gente vai olhar para essa conta, pensar nessa conta, seguindo a ideia das equações, tá? Aí eu coloquei dois exemplos aqui para você poder ver e relembrar como que isso tudo acontece. Ó, o primeiro exemplo é o 2m mais 3 igual a 7. O m é a incógnita, é o valor escondido ali que eu não conheço. Então tem um número ali que eu não sei o m, e se eu pegar esse número, fizer vezes 2 e juntar 3 unidades nele, ele está dando 7. Então a gente tem que fazer essa continha, mostrar para a gente quem é o m, descobrir ali como que esse m vai ter de valor, qual vai ser o valor que ele vai mostrar para a gente. Tá? E como que isso acontece? A gente vai pegar o 3 positivo, esse 3 positivo ele vai ter que mudar de membro, então ó, ele está antes do igual, está no primeiro membro, ele vai passar para o outro lado. Quando ele faz essa mudança, ele troca a operação. Então aqui ele está fazendo uma adição, quando ele passa para o outro lado, olha aqui na linha de baixo, ele fica negativo. Então, em vez de fazer a conta de mais, agora ele está fazendo a conta de menos. E vai fazer uma conta mesmo, porque ele vai ficar perto do 7. Então, eu vou ter aqui 7 menos 3. E o 7 menos 3 dá para resolver, não tem nada ali que vai atrapalhar a gente. Então, eu consigo entender que o 7 menos 3 está virando o 4. E aí a gente sempre vai fazer as equações desse jeito. Tá? Organizando, mudando os números de posição ali de um membro para o outro membro, conforme for necessário, para a continha diminuir, para a continha chegar no resultado. Tá? Aqui o que a gente fez foi tirar o 3, que era mais, né, que estava fazendo a adição, e passar para o outro lado fazendo a subtração. Então 7 menos 3 virou 4. Agora a gente tem que tirar esse 2, né? Porque o 2 ele está junto com o m, e eu quero só o m, quero descobrir quanto vale essa letra. O 2 ele está multiplicando, né? Lembra que quando o número está junto com a letra, ele faz uma multiplicação. Agora a gente vai passar esse 2 para o outro lado e ele vai fazer o contrário. Então o contrário da multiplicação vai virar para a gente a divisão. Então o nosso m vai ser igual ao 4 dividido por 2. Então agora é só resolver essa divisão, né, que apareceu, que a gente vai ter a continha pronta. Né? O m está sozinho, e aí o que apareceu do outro lado vai ser o valor dele. Então se eu fizer 4 dividido por 2, vai dar 2. Então quer dizer que o m, nesse primeiro exemplo, o m está valendo 2. Aqui no segundo exemplo eu coloquei mais itens, né, para você ver ela de uma forma mais elaborada. Tá? Eu tenho o número 3 aqui, multiplicando o 2m mais 5, tá? Percebe que está entre parênteses.
E depois vem o sinal de igual. Então tudo isso aqui faz parte do primeiro membro, tá? Depois do sinal de igual aparece o 10 menos o 2m menos 5. Ó, também está entre parênteses, quer dizer que esse negativo aqui vai mexer no sinal dessa galera, tá? Como que isso tudo vai acontecer? O 3 vai multiplicar o 2 e depois vai multiplicar o 5, né? 3 vezes 2 dá 6. O m que está com 2 repete, então ó, ficou 6m. E o 3 vezes 5 vira 15. O 3 é positivo, o 5 é positivo, então aqui não tem nada de sinal para se preocupar. Então ficou 6m mais 15, tá? Vem o sinal de igual, vem o 10, e agora a gente vai mexer no sinal desse povo. O 2 é positivo, com o sinal negativo aqui na frente, ele fica negativo, tá? O 5 é negativo, com o sinal negativo aqui na frente, ele troca de sinal, fica positivo. Então ficou 6m mais 15 igual a 10 menos 2m mais 5. Percebe que tem letra de um lado, tem letra do outro lado, tem número aqui, tem número ali, tá tudo bagunçado. Então agora a gente vai botar em ordem, separar as letras, separar os números, colocar cada um no seu lugar, para a continha seguir mais fácil. Então, o 2m, que está negativo, ele vai mudar, ele está subtraindo, né? Ele está menos, vai ficar mais. O 15, que está positivo, ele também vai mudar, vai passar para lá, vai ficar negativo. Então, colocando essa conta em ordem, ela fica igual essa de baixo. Olha lá, 6m mais 2m é igual a 10 menos 15 mais 5. Então eu troquei o 2m e troquei o 15 de lugar, e agora a gente tem as letras de um lado e os números do outro. Tá? O 6m mais o 2m é só uma adição, né? Então é o 6 mais 2 que vira 8. Agora aqui do outro lado, ó, eu tenho 10 positivo, 5 positivo. Então 10 mais 5 vira 15. Só que eu tenho um 15 negativo. Então 15 menos 15 ficou 0. Então eu tenho 8m igual a 0. O 8 que está multiplicando, ele vai ter o mesmo raciocínio do 2 aqui do primeiro exemplo, tá? Passou dividindo aqui, o 8 também vai passar dividindo. Então eu tenho 0 dividido por 8. O número que vezes 8 dá 0 é o próprio 0. Então se eu não tenho nada para dividir para 8 pessoas, cada uma vai receber nada. Então nesse daqui, no segundo exemplo, o m está valendo 0. Isso daqui a gente já fez no sétimo ano, a gente já trabalhou com essa ideia. A gente agora vai ver o que aparece de novidade, tá? A primeira novidade que aparece aqui é o conjunto universo, tá? Que a gente representa, mostra ele pela letra U. O que é o conjunto universo? O conjunto universo é o lugar onde a gente vai procurar o resultado da expressão. Então é onde será procurado o resultado da expressão. Que lugar é esse, né? Onde que eu vou procurar isso? Eu vou procurar isso nos conjuntos numéricos. Então, por isso eu coloquei aqui os conjuntos que a gente já conhece, para você poder saber, ó, n, né, os números naturais, ele vai mostrar para a gente todos os números que são positivos, que não tem vírgula, que não são negativos, né, o 0, 1, 2, o 3 e a galera que vem depois dele. Então, o natural é um dos conjuntos que pode ser o conjunto universo. O z, né, o número inteiro, ele já aparece para a gente com um sinal. Então tem um sinal de negativo, né? Aqui eu repeti, mas não tem problema, né? Eu tenho um sinal de negativo, tenho um sinal de positivo. Aqui, o último conjunto que a gente conhece até o momento é o conjunto Q, que são os racionais. O que são os racionais? São os números que podem ter vírgula, que podem ter sinal, que podem aparecer em forma de fração. Então, esses três conjuntos aqui a gente já conhece, e no começo do exercício ele vai te falar em qual deles que você tem que pensar. E como ele vai te falar isso, né? Ele vai mostrar a letra U, que é o universo, e vai juntar com uma dessas letras aqui, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco com um exemplo. Além do conjunto universo, a gente tem o conjunto solução. O conjunto solução, no caso, é a resposta, tá? A solução daquele problema. Essa é a ideia desse conjunto. Ele vai ter a letrinha S para representar. Então, a letra S é o que vai ser usada para mostrar isso. E, olha lá, ele mostra a resposta da expressão. Então, a solução vai ser igual à resposta que eu encontrei. Tá? Se a resposta é 5, então a solução é igual a 5. É importante colocar as chaves, porque esse 5, esse número que eu vou achar, ele é um elemento. Um elemento a gente sempre tem que colocar entre as chaves. Tá? Existe um tipo de solução, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a solução vazia.
Tá? O que vai acontecer nessa solução vazia? Quando aparece o vazio, é quando não há resposta. É quando você tem um problema que não tem uma resposta para ele. Tá? Como que eu vou mostrar isso? Eu vou mostrar isso com a solução, o igual e esse símbolo. Esse símbolo é o vazio. Né? É uma bolinha, né? Como se fosse um zero cortado. Tá? Então significa que não tem resposta para essa continha, para essa expressão. Tá? Coloquei os exemplos aqui para a gente ver. O conjunto universo está aqui no começo. Olha lá, universo é igual a n. Quer dizer que eu estou procurando a minha resposta nos números naturais. Tá? E as duas continhas que eu já expliquei, passo a passo, eu coloquei aqui para a gente poder entender. A primeira continha que eu expliquei, ela dava 2. Então, eu vou marcar na minha solução, olha o conjunto solução aqui, né? A solução vai ser igual a 2. Então, o 2 ele vai aparecer entre as chaves. Tá? E aqui no outro exemplo, que eu já expliquei, o resultado que deu na nossa letra foi 0. Então, o resultado que eu vou colocar na solução vai ser 0. Tá? Então, a solução vai ser igual a 0. Quer dizer que esse número que responde a minha questão, tá bom? E então aqui o conjunto universo vem sempre no começo, mostrando onde que você vai olhar para descobrir a resposta. E no final da conta você coloca o conjunto solução, tá bom? Coloquei um outro exemplo, também com o universo valendo n, né, o universo dos números naturais, para você ver como que ela fica vazia, né, como é que uma conta não dá resposta. Então, eu vou explicar essa para a gente poder entender. Olha lá. 7 menos 5x é igual a 4 menos 2 vezes o 3x mais 1. Então, eu tenho que começar fazendo essa parte da conta, né? O 2 está multiplicando 3 e também está multiplicando 1. O 2 ele tem o sinal negativo, então tem que ficar de olho no sinal. Tá? O resto da conta não vai ter nenhuma mudança. Então, o 7 continua, o menos 5x continua, o 4 continua, e aí a gente vai fazer as outras multiplicações. Olha lá, 2 vezes 3 é 6, o 2 é negativo, o 3 é positivo, então ficou negativo. E o 2 vezes 1 é 2, o 2 é negativo, o 1 é positivo, né? Regra de sinal aqui também, fica negativo. Olha a bagunça lá, ó. 7, x, 4, x, o 2, tá misturado, né? Então a gente vai colocar a ordem, ó. O 6, que é negativo, veio para cá, ó, positivo. O 7, que é positivo, foi lá do outro lado, negativo, tá? Eu estou tirando o 5, onde eu tenho 6. Então quer dizer que está ficando 1, né? Então vai ficar só x. E aqui eu tenho o menos 2, eu tenho o menos 7. Dá para juntar, fica menos 9, né? E eu tenho 4 positivo. Então 4 com menos 9 ficou menos 5. Então quer dizer que o x é igual a menos 5, tá bom? Só que olha o detalhe. O universo que eu quero é o universo dos naturais. Nos naturais não existe número negativo. Quer dizer que eu fiz a continha, eu achei a minha continha, eu achei o menos 5. Só que o menos 5 não é uma resposta que esse exercício vai considerar, porque ele só vai considerar se for número natural. Isso quer dizer que a continha está feita, tá? Ela não tem nada de errado. Mas na solução, ela não vai poder aceitar esse número. Na solução, eu não vou ter resultado, tá? Aí vira uma solução vazia. Então, quando o nosso universo dá um conjunto que não tem a ver com o conjunto que eu achei, aí eu vou ter então uma solução vazia, uma solução que não vai ter nenhuma resposta para ela, tá bom? Então, agora a gente vai nas inequações, tá? Para as inequações, a gente vai usar muita coisa das equações. Então, vai ter muita coisa parecida aqui. Se você ficar com dúvida, qualquer coisa, pausa, volta, vê de novo para não ter nenhum problema, porque elas são parecidas mesmo, tá? A ideia é ser parecido para facilitar, mas se você ficar meio perdido, então você dá uma pausada, volta para poder entender melhor, tá? As inequações, elas também são expressões matemáticas, elas também vão descobrir valores. Só que ela não vai procurar um valor exato, ela não vai procurar quanto aquela letra vale. Ela vai procurar os valores que são válidos, tá? Quer dizer que eu vou ter a letra, aquela letra ela vai ter um valor, só que não vai ter uma única resposta. Eu posso ter várias respostas para aquela situação, tá? E como é que eu vou saber se ela vai ter mais de uma resposta ou se ela não vai ter mais de uma resposta? Olha só na estrutura aqui. Aqui a gente vai ver uma diferença. Tem o primeiro membro, igual da equação. Tem o segundo membro,
igual da equação, só que aqui no meio, antes tinha a igualdade. Só que nessa inequação não tem o sinal de igual. A gente tem uma desigualdade. Então a gente tem outros símbolos que vão aparecer. Não vai aparecer o sinal de igual aqui, tá? Quais são esses outros símbolos aqui, né? Quais são as desigualdades? A gente vai ter o sinal de menor, a gente vai ter o sinal de menor ou igual, que é o sinal de menor com esse risquinho embaixo, tá? A gente vai ter o sinal de maior e a gente vai ter o sinal de maior ou igual, que é o mesmo sinal do maior com o risquinho embaixo. O que esses símbolos estão fazendo, tá? Eles estão relacionando. Então, eles estão falando que alguma coisa é menor que outra coisa, tá? Aquela letra, né, vamos colocar aquele X, ele tem que ser menor do que 2. É por isso que a gente vai ter mais de uma resposta. Se eu descubro que o X é menor do que 2, menor do que 2 pode ser o 1, pode ser o 0, pode ser o menos 1, pode ser o menos 10. A gente vai ter muito número aí que é menor do que 2. Então, por isso que nessa nossa inequação, a gente não vai descobrir um único valor. A gente vai descobrir quais são os valores válidos. A partir de onde que eu começo a descobrir, então, as minhas respostas, tá? Coloquei aqui dois exemplos. Ó, x mais 3 menor que 5, tá bom? O que eu tenho aqui? Eu vou descobrir como que esse x funciona. Para descobrir esse x, a regra, o raciocínio é igualzinho da equação. Então, o 3 que está positivo, ele vai ir para o outro lado, vai ir negativo. Então, eu vou ter 5 menos 3. O 5 menos 3 vira uma conta, né? O 5 menos 3 tem lá o resultado dele, que é 2. Então, o nosso x ele tem que ser menor que 2. Então, igual eu falei agora há pouco, o 0, o 1, o menos 1, o menos 2, qualquer número que entra no x e é menor do que 2 é uma resposta. Vai fazer a nossa conta ter sentido, tá? Coloquei aqui também uma conta mais elaborada para a gente poder ver. Ó, 2x menos 5 menor que 5x mais 1. Tá bagunçado, né? Olha lá, menos 5, tá? Aqui tem o 5x, tem o 1, tem o 2x, tá todo mundo misturado. Então vou colocar em ordem. Como é que fica em ordem, né? O 5x que é positivo passa negativo, muda aqui a conta dele. O 5 que é negativo passa positivo, também muda a conta que ele está fazendo. E agora o pessoal que tem x ficou de um lado, o pessoal que é número ficou do outro lado. E agora eu consigo resolver. Eu tenho 2, mas eu estou tirando 5. Então, se eu estou tirando 5, eu vou ficar devendo 3, né? Vai ficar menos 3x nessa conta. Do outro lado, eu tenho 1 e estou juntando 5. Então, 1 mais 5 virou 6, tá bom? O x aqui tem um detalhe. O x está com sinal negativo na frente. Isso não pode acontecer, tá? O nosso número não pode ter, a nossa letra, quer dizer, não pode ter o sinal negativo. Então, para esse sinal negativo desaparecer, a gente tem que multiplicar toda a conta por menos 1. Então, esse menos 1 aqui vezes, ele vai mexer no sinal de todo mundo, tá? Isso quer dizer que o 3x é negativo, ficou positivo. O 6 é positivo, ficou negativo. E aqui no meio, que está vindo o sinal de menor, esse sinal também tem o contrário dele, né? O contrário de menor é maior. Então, ó, isso aqui é muito importante. Quando aparece o menos 1, quando você precisa colocar o menos 1 na conta, esse menos 1 mexe também no sinal aqui do meio, tá? Então, o sinal que é menor, aqui está ficando o contrário, está ficando maior, tá bom? E a conta segue normal, olha lá. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho menos 6 dividido por 3. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. E olha lá, o x, então, tem que ser maior que menos 2. Maior que menos 2 é o menos 1, é o 0, é o 1, é o 10, é o 15, é o 18. Então, tem muito número que é maior que menos 2. Isso quer dizer que eu vou ter muitos números que eu vou conseguir colocar aqui no lugar do x e vai fazer a continha acontecer, tá bom? Bom, agora o conjunto solução. Como que o conjunto solução existe aqui nas inequações, tá? O conjunto solução também tem o S, também vai ser usada essa letra para esse conjunto, tá? Ele tem a mesma ideia do outro, ó, ele mostra a partir de qual valor temos a resposta. Lembra que eu falei que aqui não tem uma resposta só. A gente tem um monte de respostas. Então, na nossa solução, não vou conseguir colocar um número. Eu vou colocar de onde eu começo a ver
esse número, tá? A partir de onde eu começo a ver a minha resposta. E como que isso vai aparecer, tá? Vai aparecer assim, ó. Eu vou colocar qual é a incógnita, qual é o valor oculto que eu estou procurando. Nos exemplos aqui era o x, né? Então estou colocando o x. Esse x ele vai ter que pertencer, tá? Esse é o símbolo de pertence. Ele vai ter que pertencer a algum conjunto numérico. Aí esse conjunto vai depender do conjunto universo, tá? Também vai aparecer aqui o conjunto universo, ele vai falar, é racional, é inteiro, é natural, isso vai depender do que ele vai te mostrar, tá bom? Então, o nosso x, a nossa incógnita, pertence àquele conjunto. Aí pode ser qualquer um desses conjuntos aqui, tá bom? Essa barrinha, ela é importante, tá? Essa barrinha, ela se chama tal que. Ela está falando o que para a gente, né? Qual é o significado dela? Ela está dizendo que o x ele existe, né, ele pertence a esse grupinho, só que não é qualquer número que está lá dentro. É um número que vai ter que seguir as regrinhas que vão vir na sequência. Então, depois desse tal que, depois dessa regrinha, vai aparecer uma condição. Tá? Então, na sequência, né, em seguida disso, aparece a nossa condição. E aqui, depois que essa barra é colocada, vai aparecer o x novamente e vai aparecer a condição. Então, o nosso x ele tem que ser maior do que alguém, ele tem que ser menor do que alguém, ele tem que ser maior ou igual, menor ou igual. Os símbolos eles podem mudar, tá? Mas o sentido é o mesmo. O x ele vai ter que ter uma relação com algum número. E aí você vai conseguir mostrar aquela relação, vai conseguir mostrar que aquele número ele funciona, tá bom? Coloquei nos exemplos aqui, ó. O nosso universo é o universo dos números inteiros, o universo do z, tá? No primeiro exemplo, apareceu o x menor do que 2. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho que o x pertence ao z. O x pertence aos inteiros, tá? Por causa do conjunto universo. Tal que o x tem que ser menor do que 2. Então, o x pertence a esse grupinho, só que ele tem que seguir essa regra. Então, se o x for menor do que 2, eu tenho ele na minha solução. Se o x for maior do que 2, ele não vai aparecer na solução, ele não vai fazer sentido nessa conta, tá? Então é sempre a letra que eu estou usando, e essa letra ela pertence a algum lugar, e aí a gente vai conseguir ver no conjunto universo, tá? E olha só, aqui o resultado que apareceu foi exatamente o que eu coloquei aqui dentro. Então, isso daqui já é a minha condição. Então, a condição que vai aparecer aqui embaixo é o que eu vou colocar depois da minha barrinha, tá? No outro exemplo aqui também, eu já expliquei, a gente chegou lá no final que o x tinha que ser maior que menos 2. E olha lá a solução que eu coloquei aqui do lado, ó. O x pertence aos inteiros, né, z, o universo ali que eu quero, tal que o x é maior que menos 2. Então, o número que eu estou procurando tem que ser maior que menos 2. Tá? Então, é assim que a gente monta a solução das nossas inequações.